Então, Tudo tá bem, bom. irmão? Bom, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje vai mudar um pouquinho a cara, né? Vocês estão acostumados com o professor Carlos aqui anunciando os convidados. Hoje ele me incumbiu de fazer o papel aí de anfitrião e fico bastante honrado, tá? O Caminho Sem Dor é um grupo fantástico que nasceu para ajudar na disseminação do conhecimento da dor aí, enfim, para tentar democratizar, que é aquilo que a gente sempre tenta também. Enfim, bom, hoje eu tenho a honra, tá? Eu falo a honra porque fui aluno durante um tempo, tá, do Singular. Tenho a honra de anunciar uma pessoa que não precisa ser apresentada, né? Todo mundo já conhece, que é o professor Charles Oliveira, tá? O currículo dele, praticamente umas 3 páginas aqui no meu celular. O professor Charles bom, sócio fundador aí do Singular, tá? Título internacional pela certificação ASRA, ultrassom em dor músculo-esquelética, 2017. Vai me corrigindo qualquer coisa, hein, professor? Título internacional CIPS, em 2015, FIP, em 2007, formação médico anestesiologista com área de atuação em dor pela IMB, em 2002, médico especialista em anestesiologia pela SBA, tá, em 96, membro da American Society of International Pain Practice, membro da sociedade, membro fundador, né, da Sociedade Brasileira dos Médicos Intervencionistas em Dor, membro da SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, foi coeditor do Tratado de Dor Oncológica, de 2019 agora, presidente da Sobramid 2015 e 2016. Ô, saudade daqueles congressos, hein, professor, em Campinas. Vice-presidente da seção latino-americana da UIP 2013 a 2015. Vice-presidente da seção brasileira da UIP 2011 e 2000 a 2013, tá? Falo que eu tenho a honra de estar aqui presidindo e acompanhando essa aula, porque foi praticamente o primeiro curso de ultrassom voltado para a dor crônica que eu fiz, foi com o professor Charles em Campinas, já nem lembro mais quando foi, fiz o curso também junto. Mas eu acho que assim, tem algumas pessoas esperando para entrar aqui, Ana. Eu acho que assim, entre todos esses títulos, eu posso assegurar que o maior título que ele tem é de ser uma pessoa extremamente humilde e extremamente acessível, tá? Todas as vezes que eu mandei uma mensagem para o professor Charles, ele sempre responde: "Ô, prof, fala", né? Então, professor, te agradeço sempre, tá? Toda a receptividade que o senhor me deu, todo o conhecimento que o senhor passou nesse período, tá? E obrigado pela amizade e pela disponibilidade para estar compartilhando seus conhecimentos aí em ultrassom. Maravilha, Ramon. Eu lembro muito bem quando aqui nas aulas aqui você falando, cara, eu estou mexendo com os procedimentos de ombro, tem me Nossa, eu ajudado adorava, né, ombro. bastante, tem ajudado e tal. Isso já tem bastante tempo, né? Sei lá, 2015, não Eu acho que lembro foi por bem. aí. E o engraçado é que assim, eu ainda utilizo praticamente as mesmas técnicas mesmo passo a passo que você ensinava nas aulas. Então, assim, são coisas que realmente sedimentaram, né, e ficaram ali e funcionam, né? Isso que é interessante, né? Eu brinco que tá funcionando, eu não vou mexer. E realmente os pacientes com capsulite, as tendinopatias calcárias, enfim, todos esses pacientes eu faço igualzinho. Tudo bem que eu estou precisando de uma reciclagem, logo logo eu volto aí. Mas a Professor, repetição é o mais importante, né? Isso aí tem uma sistematização, como você falou, tem feito, né? É é, o que se fi- diz. O que dá fique à certo tem que vontade, seguir. Isso aí. fique à Deixa eu falar. vontade, a aula é sua. Quem puder abrir a câmera, como a Dani, obrigado, Dani. Você está de câmera aberta, isso aí facilita, né? Pelo menos a gente não está falando com Com o vazio, computador, né? Mas vamos lá. vou É mais um silenciar minha. bate-papo aqui, viu, gente? Não é nada. É muito um pouco do meu caminho, né? O Carlos foi feliz com o nome, né? Um caminho sem dor. É um caminho de aprendizado constante. E eu vou dividir um pouco da minha experiência aqui.
Eu comecei com dor em 1998. Meu primeiro contato com intervenção com escopia foi em 2001. E meu primeiro contato com ultrassom foi em 2009. Então, e sempre a gente está aprendendo, né? A gente nunca deixa de aprender. Estamos sempre aí nessa caminhada. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ramon, e todo mundo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer quem nos ajudou. Isso aí, eu sou muito grato às pessoas que... Olha ele aqui. Tem um microfone aberto aí, gente? Ô, Ana, se puder mutar aí. Vamos fechando conforme vai entrando. Obrigado. Mas eu sou muito grato às pessoas que facilitaram minha vida, né? Que compartilharam conhecimento. Isso a gente tem que ser sempre assim, né? Agradecer todos que nos ensinaram, né? E uma das pessoas que muito aprendi foi com o Thiago Nauer, nosso grande amigo lá de São Paulo. Chegou uma época que ele preferiu ficar mais focado na família e está um pouco distante aí das aulas, mas se Deus quiser, alguma hora ele volta aí. Então, o Thiago é um desses caras que eu tenho que agradecer pela amizade, né? E por tudo que ele me ensinou. Estou fazendo essa introdução enquanto vão chegando mais pessoas aí. Sou grato a todos os meus fellows, né? Todos os fellows que passaram em minha vida, porque sempre me cobraram mais, sempre aprendemos juntos, né? Atualmente, os fellows correntes é o Francisco, a Thalita, a Camila, Patrícia Milanês, que é uma fellow do Rio, e aqui estão todos eles que ficaram efetivamente com a gente. Também tem que agradecer os professores internacionais que sempre foram muito disponíveis e sempre compartilharam muito conhecimento, né? Um que é amigo de todo mundo aqui do Brasil, né? O Philip Peng, outro, Michael Goffler e Carlos Martinoli. Bom, sobre o nome aí do projeto do Carlos, né? O Caminho Sem Dor, nós também somos, pelo menos eu sou irmão do Caminho, né? Que eu fiz o Caminho de Santiago em 2000, no ano 2000. Eu saí daqui de Roncesvalles até Santiago de Compostela, foram 800 quilômetros, e foi uma jornada, assim, inesquecível. E eu encorajo a todo mundo que possa fazer algum dia, fazer esse caminho. Eu fiz de bicicleta, foi algo espetacular na minha vida. Entrando no tema da exposição, né? Como eu já disse, o ultrassom entrou na minha vida aí em 2009. Foi quando eu adquiri o primeiro aparelho. E eu vou basear um pouco dessa aula falando desse meu compadre aqui, que é o Júlio. O Júlio é padrinho da minha filha, eu sou padrinho da família deles. Aqui é a minha família, minha esposa, Clara, minha filha, Pedro e Clara são gêmeos. E o Júlio é um médico lá da cidade de Divinópolis. Ele é neonatologista, pediatra, um chefe de cozinha como poucos. E eu vou falar um pouco de uma história que nos une aqui. Vou falar da história do Júlio em 2009. O Júlio foi um daqueles poucos amigos, convidados, que largou tudo lá para vir participar aqui da inauguração do Singular, em 2009. Aqui é a fachada um pouco antiga, a fachada da época, né, de 2009. E quando o Júlio volta para Divinópolis, na Fernão Dias, ali na altura de Três Corações, eu fico até... Desculpa, gente, mas o Júlio teve um acidente de carro. Teve um acidente de carro, morreram algumas pessoas nesse acidente, mas ele estava sozinho no carro, não teve nada.
E ele teve aí um pneumotórax e fraturas de costela, essas coisas todas. E, por ser um cara muito querido, foi feita uma remoção aérea de Três Corações até Divinópolis, onde tem uma estrutura, pelo menos na época, melhor, e também tem todo um corpo clínico de amigos, né, que poderiam apoiá-lo. Inclusive, a cirurgiã torácica que fez a remoção, a Ana Paula, nossa amiga lá de Divinópolis. Enfim, o Júlio ficou lá 25, 30 dias internado no hospital, e depois disso ele se recuperou e ele teve alta. Alta, mas com dor. Dor do dreno, dor de costelas, enfim. E aí eu, todo, sei lá, né, empolgado, eu tenho a solução, Júlio. Eu estava lá, vou resolver sua vida aí, vamos lá, você vai ficar sem dor. E o pessoal mais velho que mexe com anestesia, eu não sei se o Ramon entra nessa... O Ramon fez neuro antes, né? Eu não sei o quanto ele é anestesista dos mais antigos. Mas aqui eu pego aqui uma publicação de 1994 e a gente fazia muito bloqueio interpleural. Ia com uma agulha de peridural, fazia uma perda de resistência, caía entre as duas pleuras, a gente já estava anestésico e tinha uma boa eficácia de melhora de dor. A gente fazia muito isso também para colestectomia aberta. Vocês veem como eu estou um tanto antigo, né? Mas eu fiz isso com o Júlio, né? E maravilha. Então, foi um bloqueio que não precisa ser assistido, mas eu fiz ele assistido com ultrassom, só para ver onde estava vindo a agulha. Foi tudo bem, o Júlio ficou ótimo, e no outro dia, o Júlio com pneumotórax. Então, vocês imaginam a vergonha que eu fico, né? O Júlio quase morre na inauguração da clínica, ele veio aqui para isso, e não contente com isso, eu vou e coloco ele no tubo de novo por mais um tempo. Enfim, o que eu aprendi com o Júlio? Aprendi primeiro resiliência, porque em momento algum ele fez críticas, sempre foi um cara muito positivo. A religião dele, ele é espírita, ele acredita muito, né, nos desfechos e tudo, mas é um cara espiritualmente muito superior a tudo que eu possa. Estou longe de ser um cara como ele. Bom, vamos lá. Comecei falando da jornada do Júlio, né? E aí eu começo a falar aqui como que é a jornada de um paciente com uma dor, né? Com túnel do carpo. E aí vamos fazer essa jornada juntos aqui. Então, o paciente vai marcar uma consulta por telefone. Aí, depois, sei lá, uma semana depois, dependendo da agenda do médico, né? Se for com o Ramon, um mês depois. Aí faz a consulta ali. Nessa consulta, o médico pensa que vai fazer, se vai pedir um ultrassom, se vai pedir algum exame de coluna cervical também para afastar alguma coisa, uma eletroneuromiografia. Esse paciente, então, com pedido em mão, vai marcar o exame que foi solicitado. Aí, suponhamos, faz o exame, aqui eu coloquei uma eletroneuromiografia, marca o retorno com o médico que consultou, o médico examina e aí se toma uma decisão. Então, uma tomada, um circuito desse aqui foram pelo menos 30 dias. Eu chamo isso que a gente tem uma oportunidade de fazer um encurtamento disso aqui, né? Então, se você tem um ultrassom na mão, você encurta tudo isso aqui e, de repente, você pode até monetizar, oferecendo um procedimento imediato no consultório,
o que é bom para o médico, é bom para o paciente também. Agora eu faço essa jornada que eu mostrei, a jornada do paciente. Eu mostro aqui a jornada do médico, né? Então, o médico atende esse paciente, imediatamente ele já solicita exames, aí ele espera aí pelo menos 20 dias para o paciente ir para o outro médico, fazer o exame, retornar com isso aí. Feita essa consulta na volta, tendo a interface de um convênio, ele faz a solicitação de um procedimento, isso tem que ser agendado, primeiro liberado, depois agendado. Aí o paciente também, a gente vai lá para o hospital, fica lá 1 hora e meia esperando sala, e aí execução do procedimento. Essa jornada toda, de início ao fim, em média, 60 dias. E, novamente, com um ultrassom, você ganha muita agilidade nisso aí. Você amputa, você direciona, você pode antecipar, de repente, pedido, enfim. Eu vejo o ultrassom como uma ferramenta que ajuda muito o médico, né? Isso aqui, uma aula que, na época, o Luiz Lobão, hoje ele era da Fundação Dom Cabral, hoje ele é da HLM, né? Acho que é HLM, não sei, mas era da Fundação Dom Cabral. Ele mostrou esse slide para mim e eu guardei isso na minha cabeça, né? Quando o mar estava calmo, todos os navios, sem distinção, mostravam competência flutuando. Eu tenho muitos amigos colegas, né, que passaram aqui comigo e que são muito gratos falando que, Charles, quem segurou as contas do meu consultório durante a pandemia foi o ultrassom, porque ele foi que conseguiu pagar as contas e agilizar, porque ninguém estava querendo ir para o hospital, ninguém estava consultando, enfim. Lembro muito do Lobão nisso aí. A gente vê aqui nesse slide quantas pessoas sofrem, né, com dor, né, dores crônicas. Então, 41% aí no ano 2013 nos Estados Unidos, dores diárias, e uma média muito parecida com as poucas publicações que a gente tem aqui no Brasil também, como a gente tem essa retórica aqui feita pela doutora Karina Leão, onde mostra dores de Salvador, Londrina, Rio Grande do Sul. Recentemente teve até uma publicação da SBED também. E a gente está diante de uma população brasileira que, isso aqui é uma pirâmide nacional, que ela vai saindo da pirâmide, indo para um formato mais quadrado, significando que muitas pessoas precisarão dos nossos cuidados futuramente. Esse slide ele é importante para a gente ver o quanto que demorava a disseminação de tecnologia no passado, né? Então, o telefone, para chegar a 50 milhões de usuários, demorou aí 74 anos. Esse é um slide antigo ainda, mostrando que o Skype demorou aí 22 meses para chegar nos 50 milhões. Então, essa transmissão de conhecimento, ela está muito acirrada, o que favorece uma hipercompetição, né? Aqui a gente vê, então, que quando você tinha uma vantagem competitiva, você ficava anos usufruindo daquela vantagem competitiva. E atualmente não é isso mais. A gente tem que saber que o conhecimento, um cara que, por exemplo, vamos falar, fazia artroscopia de joelho, ele fazia toda a carreira dele sendo artroscopista de joelho. E hoje, com o número de faculdades de medicina, com o número de médicos, com o número de especialistas, com o conhecimento correndo de um lado para o outro, se a gente não se renovar no conhecimento, e o ultrassom também ajuda, né, nisso, eu vou até falar diferente. O ultrassom era uma vantagem competitiva. Hoje, é uma licença para você estar no mercado, né? Então,
é uma ferramenta que você tem que ter. Não adianta dizer que não quer ter isso, porque quem mexe com dor precisa ter o ultrassom como uma ferramenta. Para amarrar isso que eu falei e sedimentar isso que eu disse, eu pego um trabalho aqui, onde ele compara dois médicos, um ortopedista com 13 anos de profissão, ou seja, bastante experiente, um que estava fazendo residência, 3 anos e 10 meses, e um fazendo uso ultrassom há 3 anos e o outro há 10 meses. Quando a gente vê aqui, os dois médicos usando ultrassom tiveram 100% de acerto. Aqui, ó, um e o outro, 100% de acerto. E quando comparou o médico experiente fazendo só com landmarks, né? Ele teve 100% de acerto, comparado com o médico novo, que teve 75% de acerto. Ou seja, o ultrassom, ele rapidamente iguala as habilidades, né? Então, aquela liderança, eu tenho aquela experiência, não sei o quê, com o ultrassom, ele coloca os dois face a face. Aqui, só para a gente ver o quanto que o ultrassom facilita para você fazer uma punção, né? Então, o médico que não tem experiência nenhuma, ele consegue ver a patela, a gordura pré-patelar, a gordura pré-femoral, e aqui um derrame abaixo do tendão do quadríceps, fácil de colocar a agulha ali. Outra coisa que, isso aqui foi até um caso meu, eu estava fazendo, mas não estou passando muito pelo caso, mas só para mostrar que está muito de moda hoje fazer os bloqueios geniculares, né, para dores de joelho. Você pode fazer isso com escopia, pode fazer isso com ultrassom. E nesse caso especificamente, quando eu fui fazer um bloqueio desses geniculares com ultrassom, era um paciente que tinha uma prótese de joelho, eu achei na frente aqui um pseudaneurisma. E se a gente faz esse bloqueio com raio-x, eu certamente não veria esse pseudaneurisma que estava aqui localizado. Aqui uma injeção guiada com... Aqui a gente vê aqui a cromoclavicular, né? A gente vê aqui como é fácil fazer um bloqueio, né? No plano, né? A gente vê aqui uma agulha. Isso aqui é uma agulha de hack mesmo, e ela fica muito bem visível, uma injeção aí na cromoclavicular. Aqui eu volto aqui para mostrar falando disso, né, de bloqueios às cegas. Então, um estudo falando de injeção glomerular às cegas e com ultrassom. Então, pegaram aí 2 cirurgiões, 80 ombros para cada, 80 ombros no total, 40 para cada um, e a gente vê que os bloqueios que foram realizados às cegas, a margem de acerto foi 72%, e guiado com ultrassom, muito maior, 92,5%. Quando é guiado com ultrassom, houve um tempo maior de execução do que o bloqueio às cegas, mas isso aqui compensa muito, né? Você está acertado, faz total diferença no desfecho. Aqui um outro estudo falando sobre injeção no tendão do bíceps. Isso também, guiado com ultrassom ou por landmarks. E eles tiveram 3 critérios aqui. Quando só injetava na bainha, que era o ideal, quando injetava dentro do tendão e ao redor, e quando injetava fora. Quando usou o ultrassom, não teve nenhuma injeção fora, todas as injeções foram dentro. E 87% foi precisa, foi só na baía do tendão. E quando foi feito às cegas, veja bem, 67% não foram no local ideal, 33% foram. Então, o ultrassom, ele mostra
essa validade. Aqui um estudo sistemático, mostrando aí de diferentes estudos, 27 estudos, com injeções em diferentes alvos, mostrando que, quando guiados, eles foram sempre muito superiores a quando não foi guiado com imagem. Passando aqui só por algumas patologias, antes da gente discutir outros casos, por exemplo, a epicondilite lateral, você consegue ver com ultrassom isso aí no consultório, né? O padrão fibrilar, né, e bem regular, sem um espessamento, sem essa área hipoecóica, né? Então, veja bem, a gente tem a vantagem também do ultrassom de comparar um lado com o outro. Se você tem dúvida, você vê um lado normal de um lado, o lado que tem dor do outro. O ultrassom é, como, repetindo aí, pessoas que já publicaram isso no exterior, né, que é o estetoscópio do médico do século XXI, principalmente o ortopedista, o fisiatra, o médico de dor, né, todo mundo está voltado no tratamento de dores musculoesqueléticas, principalmente. Aqui a gente mostrando um agulhamento, né, feito, a gente usa muito isso para fazer proloterapia, em pacientes que têm tendinopatia, seja do epicôndilo lateral ou epicôndilo medial. Então, a gente vê aqui, novamente, um lado patológico, né? Um lado normal, fibras, um padrão completamente normal, todo branquinho, aqui um espessamento, até uma calcificação aqui no fundo. Enfim, isso aí você imagina a jornada do paciente, né? Hoje eu estava pegando um Uber, e aí o cara falou, passei na consulta hoje, o médico pediu para mim um exame e tal. Então, você imagina a jornada dele, que agora ele tem que fazer, marcar, ir lá fazer, voltar com o paciente, e você com ultrassom, você atalha muito isso. Uma coisa que a gente tem que melhorar é como monetizar, né? Como que fazer com que o convênio te pague para fazer esse tipo de atalho que é bom, tanto para o paciente, é bom para o convênio e é bom para o médico também. Mostrando aqui umas imagens, eu sou do tempo ainda que fazia bloqueio do gangue estrelado com palpação, né, com landmarks. Já foi um avanço aí no ano 2001, a gente começou a fazer isso guiado com fluoroscopia, né? Então, a gente colocava aqui a agulha na transição do processo transverso com o corpo vertebral, e a gente jogava a agulha lá no fundo, colocava um contraste e ficava felizão, né? Que já era uma evolução. Mas hoje a gente vê que, com ultrassom, que tem um monte de vasos e nervos que estão ali na frente, e quando você está fazendo isso com a escopia, você não tem esse tipo de visão, né? Passando aqui um vídeo mostrando o que o ultrassom hoje ele te permite, né? Como que a resolução melhorou. Se a gente pega a primeira publicação de ultrassom de gangue estrelado, que data de 1994, era horrível as imagens. Era inconcebível fazer um procedimento como aquilo. Mas teve alguém que acreditou. E hoje a gente está fazendo, e o gold standard hoje de fazer um bloqueio do gangue estrelado é feito com escopia. Também eu não recomendo fazer isso com... Desculpa, eu misturei. O gold standard é ser feito com ultrassom. Eu não recomendo fazer isso com escopia, como um dia a gente já fez. Eu entro aqui num caso, alguns casos, para a gente ver como que o ultrassom me ajudou dentro do consultório, né? Então, essa senhora, ela teve uma fratura, fez essa fixação e chegou às minhas mãos já com a orientação do médico, de quem a viu primeiro, falando, olha, me parece uma sinolorose complexa regional, procuro o médico de dor e tudo, papapá. Enfim, quando a gente faz o escaneamento de onde ela sentia a dor, e pegando aqui nesse território aqui, passa o nervo radial superficial, é até o nervo que
Nós, anestesistas, usamos para pegar a veia, né? A gente pega uma veinha aqui, o nervo radial superficial passa bem no caminho dessa veia e tem chance de machucar. E a gente vê aqui com ultrassom, o parafuso, tinha aquele parafuso, e o nervo radial superficial passando bem na cara do parafuso. No final, eu fiz uma hidrodissecção, o paciente melhorou, esclareceu que era uma dor de sinolorose complexa regional, mas não é só fazer o bloqueio simpático que não vai melhorar, porque tem alguma coisa mantendo aquilo ali. E tinha um parafuso em íntimo contato com o nervo bem no trajeto que foi essa senhora tinha sido operada. Além disso, num retorno dela, eu já achando que eu tinha feito muito por ela, né? Assim, pô, o que essa mulher está falando? Não sei o quê. Doutor, eu estou com dor aqui, vamos ver. Estou aqui com a dor do outro lado e tal. E aí, quando a gente vê do outro lado, compara um lado com o outro, aqui no sexto compartimento, no extensor ulnar do carpo, deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo. No extensor ulnar do carpo, deixa eu ver se eu tenho que dar um play aqui. Aqui a gente vê, ó, um lado normal e o outro lado com a tendinopatia. Então, mais uma vez, ultrassom me tirando de situações difíceis. Essa aqui é uma médica, 47 anos, chegou lá. Eu acho que eu não coloquei o vídeo dela, mas caminhando, com uma marcha muito difícil, uma sinolorose complexa regional clássica, com esses parafusos. E aí, eu vi que o parafuso também estava em contato com o nervo e, juntamente com o cirurgião, muito amável cirurgião, muito respeitador dentro das posições do colega, ele falou, pediu para eu marcar onde estava o nervo com a tinta, para ele fazer a cirurgia e fazer a remoção. Ele pediu para marcar tanto a parte interna quanto a parte externa. Aqui está o nervo fibular, e aí a gente vê o íntimo contato do parafuso com o nervo. Provavelmente houve uma fibrose e que essa fibrose foi englobada com tudo aquilo ali. Ele tirou a placa, tirou o parafuso e essa paciente evoluiu muito bem, obviamente, com a ajuda da fisioterapia e de medicamentos. Esse é um caso triste, assim, porque é uma paciente de um aluno nosso lá de Teoflotone, Vinícius. Aluno não, né? Colega médico, fez um curso aqui, e o Vinícius trouxe essa paciente não tinha condição de fazer um exame. Paciente SUS total, não fez exame nenhum, só tinha passado na consulta com ele. E ele falou, Charles, estou com uma sinolorose complexa regional, não sei o quê, aí manda para cá. E quando a gente vê, então, com ultrassom, né? Isso aqui toda a propedêutica dela e tal, o que tomava, alodinia. E a gente vê aqui no long, aqui a imagem sem estar tratada aqui, a gente vê aqui um neuroma do nervo ulnar. Ela tinha tido, a lesão que ela tinha, eu não falei, tinha estourado uma porta. E ela tinha cortado, foi feita uma sutura ali de pele, mas não tinha sido detectado o neuroma, obviamente não tem jeito, mas ela também não fez propedêutica, ficou com aquilo. Enfim, tinha esse neuroma de ulnar. A gente fez aí uma hidrodissecção, posso até passar aqui. A gente fez uma hidrodissecção, fizemos uma radiofrequência do nervo ulnar. Essa paciente melhorou super, mas ficou ainda com uma dor na mão, distalmente. E no ano seguinte, uns 8 meses depois, eu a convidei de volta para vir, para a gente fazer o curso, isso tudo, todo o procedimento, isso é tudo dentro do curso, né? Então, não tem impacto financeiro para ela, salvo o deslocamento. Aí tinha a pandemia, ela não conseguiu apoio da prefeitura para trazê-la, como tinha conseguido de outra vez. Beleza, isso foi 2020. Em 2021, ela não conseguiu voltar aqui por falta de dinheiro, porque está desempregada.
Então, assim, olha o problema que a gente vive no nosso país, né? Por mais que a gente queira ajudar, a gente esbarra em outras dificuldades que estão aquém. Tem pessoas que não têm nem o que comer, né? Ela não tinha como vir, não tinha onde ficar, não tinha companhia para vir, enfim. Isso aqui, um pouco da história dela, que eu já contei. Esse aqui é de um outro colega que... Se eu tirar o som, você continua me ouvindo, Ramon? Tá, né? Tá me ouvindo? Tá, né? É porque eu cortei o som aqui, que esse áudio tem um som. Esse é um colega que mostrou, a gente está vendo aqui, mandou para eu dar uma olhada, a gente está vendo aqui um neuroma do nervo sural. Esse paciente tinha operado o nervo sural ali, na verdade, tinha operado o tornozelo e deu uma beliscada na cirurgia, o nervo sural, e aí formou esse neuroma, motivo da dor do cara, enfim. São coisas, gente, quem percebe é o médico que escuta a queixa e que faz o ultrassom. Se você pedir um ultrassonografista para fazer um exame desse, ele tem um protocolo dele, olha os cortes do tornozelo, ele não vai ver nervo. Quem vai ver nervo é o médico de dor, é o ortopedista de dor, é quem está focado no sintoma do paciente, né? Na queixa dele. Essa é uma outra paciente aí, falando de caso, assim, que essa paciente, um colega lá dos Estados Unidos, ele mora lá, pediu para ver essa paciente, que é a tia dele, e tinha um problema lá de coluna, tinha indicação de coluna, ela chegou aqui em Campinas, e eu, puta, o que eu vou fazer? Tem indicação de cirurgia de coluna, ela era lá do sul do país. Chegou aqui, cara, o que eu vou fazer? Mas o exame físico me assustou que tinha dor ali na sacroiliaca e no quadril também. Eu fui e fiz um bloqueio aqui na hora do quadril intraarticular. Essa paciente melhorou bastante. Eu fiz um bloqueio de sacroiliaca e zerou a dor dela. O que eu vou fazer? Já mandei para fazer uma ressonância, foram lá fazer a ressonância e voltaram com a ressonância no mesmo dia. Foram lá, a gente tem um contato próximo aqui, foram lá, voltaram com a ressonância, e aí, por incrível que pareça, tinha uma fratura do sacro. Tinha uma fratura do sacro. Aí eu fui e na ressonância do quadril não tinha nada que chamava muita atenção, não. Bom, eu fui e fiz a sacroplastia, né? Cimentei o sacro dela, a vi no outro dia e ela tinha melhorado, mas não estava aquela melhora que eu queria, nem ela queria. Aí eu botei ela com ultrassom e fui ver o quadril. O quadril que eu tinha visto a ressonância não falava muito. Mas quando a gente vê que vai fazendo a flexão da perna e extensão, tem esse osteófito aqui, ó, que não tinha sido falado na ressonância, mas o movimento dinâmico mostrou que a dor dela residual estava lá. Isso deixou ela muito tranquila e eu também. Enfim, essa paciente tinha um câncer aí também de sanguíneo e ela faleceu 90 dias depois, mas o marido muito agradecido, porque os 90 dias finais dela tinham sido muito melhores do que o ano inteiro que ela estava com essa dor, né? Que tinha a fratura do sacro. Obviamente que quem fez esse diagnóstico foi até o ultrassom, porque eu fiz o bloqueio da sacroiliaca, e aí, mas quem mostrou isso foi a ressonância, e aí a gente achou esse desfecho aí também muito interessante. Essa é uma paciente com uma dor no punho e que procurou o meu colega ortopedista. Ele falou, olha, isso aqui é uma tendinopatia, você tem que fazer fisioterapia e tal, mas essa paciente, a G está até aqui também, é da minha professora de inglês. Ela foi pedir minha opinião. E quando eu fui passar o ultrassom, eu vi
Isso é um Lister, tubérculo de Lister normal, né? Vamos ver se eu tenho que dar um clique aqui. Deixa eu ver se vai. Ah, tá, aqui vê, ó. O lado normal e o lado contrário, olha. Tinha tipo uma fratura, né? Do tubérculo de Lister. Apesar dela ter o raio-x, isso ter feito o raio-x, isso não foi visto. Foi só visto depois que a gente olhou com cuidado, né? Voltando lá e percebendo no ultrassom que ela tinha uma fraturinha do negócio aqui. São coisas que, mostrando que o ultrassom já me tirou de muitas situações. Esse é um paciente desse ano, paciente de 51 anos, resolvidíssimo financeiramente, o cara estava quase suicidando. Ele tomou uma pedrada no trânsito, provavelmente uma tentativa de assalto, jogaram a pedra, quebrou o vidro, pegou a nuca dele. Desde então, ele com uma dor excruciante aí na região da nuca, fazia um bloqueio do nervo occipital, melhorava, demorava, voltava, mas o cara já estava, não sabia o que fazer. E, novamente, tratamentos farmacológicos e não sei o quê. E aí, com o ultrassom, a gente viu outro neuroma, um neuroma do nervo occipital. Então, são coisas que a ressonância era normal, não tinha nada. O cara achou que estou ficando doido. Os meus amigos estão achando que eu estou ficando doido. E com o ultrassom, a gente achou um caminho para ajudá-lo e resolver a vida dele. Mostrando aqui, voltando no caso aí da jornada do paciente com túnel do carpo, né? Então, no consultório, a gente faz uma imagem, a gente vê o nervo mediano, a gente mensura a área dele, né? Então, uma área acima de 0,14 ou 14 milímetros, convertendo para milímetro de área. O aceitável, o normal, é até 10. Acima de 13, você pode saber que tem alguma coisa errada, né? Então, o ultrassom, ele ajuda super nisso aqui, né? Outra coisa que a gente faz é uma relação de distal com proximal, né? Então, aqui, distal, o paciente está com 14 de área e proximal, no meio do antebraço, ele está aqui com 5. E uma relação acima de 1,4 é patológico. Então, esse paciente dividiu 14 por 5, deu 2,8. Então, está super confirmado que você não precisa de uma eletroneuromiografia para falar que esse paciente tem um problema. Bom, novamente, só para mostrar assim onde que a gente faz a mensuração, pisiforme, escafoide, faz a área do nervo, acima de 13, como critério da prova do CIPS, é patológico. Aqui a gente coloca, isso aqui é o sinal da ampulheta, né? Você coloca o nervo no long, né? Então, o nervo é grosso, fino, grosso. Isso aqui é sinal da ampulheta. Então, mais uma forma de confirmar. Isso aqui é de uma paciente, né? Que ela tinha 5, 10 e 9. Então, confirma isso aqui. Outra paciente mostrando aqui, cabeleireiro, 42 anos. Essa imagem aqui é 0,28, 0,22, 0,28. Então, sinal da ampulheta confirmado. A área de um paciente aceitável, normal, né? 11. Também é possível, além das hidrodissecções, a gente dar uma ganchada ali e rasgar o carpo, né? Você tem todo um jeito de fazer, e a gente começa fazendo nas pessoas que a gente vê que pode, se der errado, não vai dar problema, né? Fiz no pai da Geise, a Geise a minha enfermeira lá de Divinópolis, fiz no pai dela, deu certo, beleza. Aí depois eu fiz na minha mãe, deu beleza também. Aí depois a gente já fez vários outros, mas é uma coisa muito legal. Obviamente que isso não é uma coisa de consultório, né? Faz isso no ambiente
controlado de uma forma mais adequada, né? Então, a gente marca aqui a artéria ulnar, o nervo, tem que ter uma distância mínima de 0,7 para fazer isso, e aí a gente vai fazendo o procedimento e é muito legal. Bom, eu volto aqui na nossa jornada, né? Já estamos aí no finalzinho da aula. Eu volto assim para o Júlio, né? Se eu tivesse ultrassom, como que eu poderia ter ajudado depois de ter feito tanta bobagem com ele? O que que eu poderia ter ajudado, né? Então, o ultrassom ele tem uma agilidade no diagnóstico, né? Então tem uma alta concordância de ultrassom e tomografia para falar que o cara tem um pneumotórax, né? Só teve todos os casos que foram positivos no ultrassom foram positivos com a tomografia e ele só não pegou 6,6% dos casos desse estudo. E esses 6,6% que não pegou foram casos que se resolveu sem ter que fazer nenhuma drenagem de tórax. Então, o que ele perdeu foram casos que deu para... não comprometeu a vida do paciente. Agora, quando compara isso aqui com o raio-x, ele... não, voltando aqui, só para mostrar a imagem, eu poderia ter feito um vídeo, mas é muito fácil a gente ver o normal, né? Uma pleura deslizando em cima da outra. Essa imagem é muito típica, né? Principalmente quem faz FAST, né? Esses exames para ver se o cara tem pneumotórax, é uma coisa muito, muito tranquila de se fazer. Agora, voltando aqui, comparando com o raio-x teve muito mais casos que não pegou, comparado. Então, 20%, ele perdeu 20% das vezes de não ter feito o diagnóstico. Então, tem um alto número de falsos negativos com raio-x. Outra coisa interessante é o tempo de detecção. Ultrassom, em 2,2 minutos, 3 minutos, você faz um ultrassom para ver se o cara tem um pneumotórax. E você pedir um raio-x, lá se vão 20 minutos, em média. Então, é isso. Volto aqui com a foto do Júlio e finalizo falando que a vida é um aprendizado constante, a cada dia e a cada instante. Todo dia a gente aprende. Eu acho que isso... Eu converso muito, né, com meus amigos e tal, principalmente os anestesistas. Eu conversando assim em sala, escuta, você gosta de anestesia? Quanto tempo de anestesia você tem? Tem uns 5 anos. Eu falei, daqui a pouco vai deixar de ser prazer e vai ser só trabalho. Vai ser só a vida, né? O trabalho. E a dor não. A dor é uma paixão, porque cada dia é um paciente, cada dia é um caso, cada dia você está aprendendo uma coisa, cada dia tem um desafio, e nunca um dia é igual ao outro, nunca um caso é igual ao outro. E para o anestesista, depois de 5 anos, ele já viu tudo que ele tinha que ver. Obviamente que tem ferramentas novas, né? Tem ultrassom para divertir mais, mas o mundo da dor é muito mais divertido que a anestesia. É isso aí. Esse é meu recado e vamos abrir para as perguntas que, porventura, tenhamos, né, Ramon? Com certeza. Charles, parabéns, Não estou te ouvindo, pode abrir seu som. Tá me Seu ouvindo? som está aberto, mas eu não estou te ouvindo ainda. Tá me ouvindo? Pronto? Charles? Não? Deixa eu ver se alguém está ouvindo. Professor Jonas, muito tempo que eu não Ramon, ouvia. estou ouvindo. Tá ouvindo? Professor Charles, excelente. Eu tenho que aumentar meu som aqui, desculpa. Fala aí. Eu que tinha fechado meu som. Jonas, tudo bem? Boa noite, seja Bem, bem-vindo, tá. meu amigo. Bom te ver, prof. Prazer E sempre. aí, Ramon? Perguntas? Charles, eu tenho... Não, daqui a pouquinho vai chegar, espera um pouquinho. Nós temos um grande amigo aqui, o André Carnevale, ele sempre fala que para a gente continuar num trabalho, num serviço, numa jornada, a gente precisa ter pelo menos 2
de três características: reconhecimento, tá? Valorização financeira, ou desafio, né? Então, na verdade, realmente a remuneração está meio difícil, mas a gente tem que ter pelo menos duas. Então, a gente tem sempre o desafio e o reconhecimento, né? E a gente precisa brigar agora pela remuneração. E aí eu até te pergunto, Charles, um grande problema, a maioria dos colegas que trabalham com dor crônica, vamos falar a realidade, acaba dependendo muito dos planos, né? São poucos os que realmente fazem dor só particular. Até porque aí entra custo de taxa de sala. Claro que o ultrassom acho que vai diminuir essa chance, porque você consegue fazer muito mais dentro do consultório, então aumenta a sua remuneração. Mas a gente hoje enfrenta um grande problema, que é a remuneração pela utilização do ultrassom, a remuneração pelo plano dessa utilização, né? O ultrassom intraoperatória. Você acha que tem alguma maneira da gente tentar receber isso dos planos? Eu sei que você praticamente não trabalha com plano, mas assim, será que a própria sociedade, ou a Sobramid, ou a SBED, poderia tentar auxiliar nisso, né? Porque atualmente os planos só realmente liberam para quem tem o título de ultrassonografista, né? Só remunera para quem tem o título. A Sociedade de Anestesia já foi atrás, parece que os anestesistas iriam começar a receber a utilização do ultrassom, mas na dor praticamente a gente não recebe, ou pelo menos até onde eu sempre tentei cobrar dos planos, todos, ninguém nunca paga, argumentando que nós não temos o título de ultrassonografista. Você vê alguma coisa possível, alguma brecha nesse sentido, Charles? Ou saia dos planos? Como é difícil isso, né, cara? O que eu tento levar para os pacientes é ele perceber que isso tem um valor. Os pacientes meus, Ramon, eles ficam... Eu faço muito slow medicine, né? Independente de estar em Divinópolis, a Geis está aqui para não deixar mentir, mas eu atendo ali em Divinópolis um paciente a cada 40 minutos, mesmo convênio. Mas eu faço caneamento, eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê, não sei o quê. O paciente começa a perceber diferença. O que você faz é diferente. Que o que você faz tem validade. O cara fica até constrangido e ele mesmo compra o negócio. Fala, doutor, quanto que é você mostrou isso, eu tenho esse tom do carro, quanto que é uma infiltração disso aí para fazer agora? Pronto. Então, são coisas que você tem que ir criando a demanda para mostrar valor para fazer resgatar isso, né, de volta. Mas é isso, eu não sou uma boa pessoa para falar de convênios, não porque eu não dependa do convênio, mas é que eu nunca fui político, Ramon. Eu nunca fiz a política. Eu posso falar da minha cidade, cara. Da minha cidade, que é Divinópolis. Se tiver gente aqui, lá de Divinópolis ou não. Os auditores achavam que eu fazia muito dinheiro com a dor. Os auditores. E, você foi até para Campinas, você está rico, não sei o quê. Eu falava com o cara, falava assim, se fosse para eu ficar rico, eu ficava fazendo anestesia aqui em Divinópolis. Os meus anestesias de Divinópolis fizeram a vida. Fizeram a vida. Numa cidade que você tem custo de vida baixo, você não gasta nada, e você ganha muito bem, não tem amolação. Mas eu nunca consegui fazer o jogo de conversar, de não sei o quê. Agora, com essa onda aí, você precisa ver o tanto de gente pedindo milhares de procedimentos, inclusive em Divinópolis, para fazer para dor, e agora a Unimed está vindo podando, para tentar fechar o ralo. Mas eu que sempre fiz a coisa muito certa, eu nunca tive abertura para sentar, né? Mas esse é um defeito meu. Você ser político é importante. E eu não tenho essa habilidade. Infelizmente, eu nunca fui um cara político de ficar sentando
discutindo. Fala aí, Jonas, quero te ouvir. Isso aí. Levantou a mãozinha. Vamos lá. Professor Charles, eu conheço você e sei que você é exatamente isso que falou, mostrou no slide, essa slow medicine, né? Prestar atenção nos detalhes. E isso é algo que é difícil de ser treinado, é difícil de ter essa habilidade, né? Então, Ramon, quando você vai fazer algo diferente, você acaba demonstrando um valor às pessoas e essas pessoas, elas acabam percebendo esse valor. E esse valor é difícil de ser percebido por plano de saúde, porque cada vez está formando mais médicos, né? Então, com mais médicos, mão de obra cada vez mais barata. Então, no consultório novo aqui, eu atendo poucos convênios e eu fiz um valor diferenciado para quem tem convênio, tá? Que é 2/3 do valor da consulta particular. Nossa, o que aumentou o número de pacientes particulares sendo agendados foi um absurdo, porque lá eu também procuro prestar atenção a todos os detalhes, a entender a pessoa em toda a sua multidimensionalidade, e as pessoas elas vão percebendo esse valor e elas não ligam de pagar, porque naquele slide que o professor Charles colocou, de toda a jornada do paciente, a jornada do médico, tem que pensar que, deixando de ser romântico, time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, se eu consigo resolver tudo agora, esse custo, às vezes, é muito mais barato do que o custo de eu dedicar mais uma tarde para fazer o exame, mais uma tarde para levar o exame. E as pessoas percebem quando você faz a coisa diferente, né? Então é fácil perceber no Charles isso e torço para que um dia eu chegue perto do que o Charles é. Imagina, imagina, prof. Charles, não, Gentileza concordo sua. plenamente, Jonas. Assina embaixo. Eu acho que é isso mesmo, mas eu ainda dependo um pouquinho de plano, então eu acho que eu tenho que eu dou essa trabalhada, porque é aquele negócio, os custos vêm, a coisa. Charles, tem uma pergunta da Maria Beatriz. Posso fazer aqui, Pode, professor? pode sim. Maria Beatriz, fala que é anestesista e trabalha com dor em ambulatório de oncologia, tá? E aí ela pergunta, professor, no público, valeria a pena utilizar ultrassom também em ambulatório, tá? Nos pacientes oncológicos e nos pacientes com doença benigna? Como é que é a pergunta? Fala de. Eu não peguei a. Se Ah, vale a pena a gente utilizar, tá? Ultrassom no ambulatório, tá? Do SUS. Na verdade, assim, a experiência que eu tenho aqui, não sei, acho que o Carlos, a gente faz ambulatório do SUS, pelo menos não existe uma remuneração, tá, Maria Beatriz? Eu não sei se seria esse sentido. A gente não consegue uma remuneração no SUS, o SUS paga por uma consulta um valor muito pequeno, porém, é o lugar onde a gente consegue, assim como o Charles faz esses casos fantásticos aí, é um lugar onde a gente tem um reconhecimento por parte da população absurda, tá? É um ambulatório super gostoso de você fazer. É um ambulatório onde a gente tem um reconhecimento da população, como se diz, dos outros colegas médicos, e é onde a gente pega os casos mais difíceis. A gente pega câncer super avançado, começa a fazer fenolização intratecal, igual a gente já fez, fenolização de tudo quanto é lugar, e a gente às vezes tem que se virar nos 30 porque a gente não consegue nem fazer risotomia no SUS. Mas eu acho que financeiramente não existe esse retorno, tá? Não se paga diferente com ultrassom, mas eu acho que o retorno ele é mais pessoal, né, Charles? De você falar, nossa, eu estou fazendo o que tem de melhor para esse paciente, e você ter a acurácia, né? Você olhar e falar, tô no lugar certo, fiz certo, é melhor do que você fazer as cegas e nas coxas e não ter o resultado, né? Eu acho que o grande reconhecimento, a grande resposta acaba sendo isso, viu, Maria Beatriz? Financeiramente, infelizmente, no SUS, no ambulatório, a gente não tem essa remuneração. Ramon, certa vez eu estava no hospital em São Paulo e um anestesista me falou uma coisa que falou que
falou de pescaria e falando dessas coisas que quando você pegar um peixe grande, você sendo pescador, você vai saber pegar o peixe. Então, Beatriz, o SUS é uma puta de uma escola. É lá que você vai pegar a mão. A hora que chegar um paciente super diferenciado na sua frente, diferenciado que eu digo financeiramente, e que vai te cobrar até sua alma de competência, você não vai tremer as pernas. Então, o SUS é uma escola. É uma escola para todo mundo. Quem tem essa escola, que saiba usufruir. E se eu tivesse ultrassom, eu levaria para dentro do SUS também. Exato. Eu tive essa experiência aqui, viu, Jonas, viu, Charles? Na verdade, no hospital onde eu faço, né, no SUS, não tem ultrassom no centro cirúrgico. E aí eu enfezei, falei, vou comprar o meu ultrassom e levo e trago. Porque, na verdade, nos outros locais eu tinha, né? Então, o hospital particular tem, tal, mas lá não tinha. Só que aí começa a chegar as distrofias, como você falou, padrão ouro, distrofias, você precisa do ultrassom e não tem, as tendinopatias do manguito rotador, enfim. Fazer um bloqueio de articulação coxo-femoral com ultrassom é melzinho na chupeta, né, Charles? Então, as tendinopatias, então, assim, foi onde eu comprei e levei, e é isso aí, é uma escola, e a hora que você realmente pega o paciente diferenciado, fala, não, isso daqui eu sei fazer, isso daqui eu já fiz tantas vezes e funcionou, é isso mesmo. Charles, para o ombro, deixa eu te abusar um pouquinho, o manguito rotador, por exemplo, você tem feito o quê? Glicose, ácido hialurônico, o que você tem feito mais? Prolo? Depende, vamos falar assim do que você colocou na aula lá no início, né? Capsulite adesiva. Capsulite adesiva, você tem que trabalhar aquilo como se fosse uma sindolorose complexa regional também. Então, você tem que fazer ganho estrelado, você tem que fazer injeção intraarticular via anterior, melhor, né? Onde está o intervalo dos rotadores, faz corticoide lá dentro para tentar desinflamar, injeta dentro da bursa, fisioterapia e tal. Agora, uma tendinopatia, eu faço muito proloterapia para pacientes que conseguem entender como que é o caminho da proloterapia. Se o paciente não tem esse perfil, aí eu faço ácido hialurônico mesmo. Tá. Seja ácido hialurônico dentro da bursa ou mesmo na inserção. Em relação à medicina regenerativa, eu faço, sim, para quem? Para paciente que eu tenho ele na mão. Paciente que eu tenho na mão é quem? É parente, é médico. Não faço medicina, estou falando PRP, BNA, não faço disso para ninguém que não seja paciente que eu conheça. Porque eu não quero ter nenhuma molação nem com CRM, nem com paciente mal intencionado, né? Aquele cara que faz, não melhora, te pressiona, fala, esse negócio aí não é autorizado pelo CRM, né? Então, assim, você já entendeu o recado dele. Então, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Enquanto não tiver tudo certinho. Perfeito. Perfeito. Charles, o Vicente Melo elogiando sua aula aqui, aula brilhante. Parabéns, viu, Charles? Obrigado, Pedro Hilton, tá? Perguntando aqui, Charles. Professor, posso mandar uma pergunta de opinião, claro? Na opinião do professor Charles, procedimentos de coluna, ultrassom, aí foi advogado do diabo, né? Ultrassom ou radioscopia? Tendo em vista as limitações do ultrassom para estruturas profundas. Wilton, deixa eu te falar uma coisa que está no meu coração e não está nos papéis ainda, né? Então, falando assim, primeira coisa, quem é superior? Escopia, não tem a dúvida, né? Salvo alguma coisa muito legal assim, infiltração de pessoas, do quadrado, né, do ligamento lombar, enfim, são coisas que o ultrassom ajuda. E tem coisas que são fantásticas também, né? Caudal, sacro ilíaco, papapá. Mas vamos
para esse meandro aí de facetas. Eu vou compartilhar uma coisa aqui. Vou falar Charles em 2017. Poucas pessoas mexendo em intervenção. Aí eu ia falar com o paciente assim, ó, você vai fazer um bloqueio de facetas, esse bloqueio custa tanto, isso aqui é para bloqueio diagnóstico. Se você melhorar, aí vai ter um outro bloqueio, outra intervenção, que é a radiofrequência. Então, o cara, nessa jornada, ele já tinha que pagar 2 vezes. Um mais barato que o bloqueio diagnóstico e um mais caro, que é uma radiofrequência. Enfim. Mas agora a gente está em outro momento. Estamos em 2021, muita gente mexe com dor, muita gente mexe com dor com competência. E se eu venho com esse mesmo discurso com o paciente para falar, ó, vamos fazer um bloqueio de faceta, vamos não sei o quê, não sei o quê, na consulta, se eu posso fazer um bloqueio de facetas guiado com ultrassom e esse cara melhora ali na hora, eu já vou direto para a indicação da risotomia. Eu posso até fazer o bloqueio de facetas, não melhorar, e eu continuo na dúvida. Mas aí eu falo, ó, vou ter que fazer um bloqueio diagnóstico disso, daquilo. Mas, assim, eu já... Se era facetas e o cara melhorou, eu já interrompi um tanto dessa jornada e o cara fica até... acredita mais no que a gente está fazendo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, Wilton, é que a jornada é dinâmica. As coisas vão mudando. Então, estou te falando, te falei de 2017, como é hoje. Daqui a uns 5 anos eu vou estar com outro discurso, de outros pensamentos que eu tenho. Perfeito. Charles, você, enquanto o pessoal vai pensando aqui, nessas tendinopatias, nessas bursopatias, você faz a infiltração, você já associa onda de choque na sequência? Não. Sim, aqui em Campinas a gente tem as ondas de choque, né? E a gente faz. Agora, em Divinópolis eu não tenho esse recurso. Aí vai na maciota, né? Fisioterapia, Entendi. e aí vai. Entendi. Jonas, levanta a mão aí, vamos ver. Obrigado, Charles. Professor Charles, essa discussão assim, né, o que é melhor, radioscopia ou ultrassom, eu vou levar para um outro patamar essa discussão, não vou falar sobre isso. Mas existe uma máxima na medicina que qual que é a melhor técnica? É aquela que o cirurgião está mais habituado a fazer. Nossa, isso daí é um completo contrassenso, porque quem que é o personagem principal do tratamento da dor? É o paciente, né? Então, a melhor técnica cirúrgica é aquela que o paciente precisa conforme seu conjunto de atributos, seu estado clínico, o momento da jornada dele que ele está, e não o que eu estou mais habilitado a fazer. Voltando ao que vocês comentaram lá do SUS, de uma baita escola, ter o SUS e ter o ultrassom, a meu ver, é uma maneira de me tornar cada vez mais habilitado, com mais técnicas, com mais recursos, para aí eu não cair naquela. A melhor técnica é aquela que eu estou mais habituado a fazer. Porque imagina, na minha jornada lá atrás, eu era cirurgião de coluna, antes de fazer o FIP. Né? Eu era cirurgião de coluna, mas a técnica que eu estava mais habituado no R4 era artrodese cervical. Eu vou fazer artrodese cervical para todo mundo? Não tem muita lógica, né? Então, Charles, eu queria saber como é que foi sua jornada, assim, depois que você se formou, como que foi seu caminho e o que foi te guiando? Foi interessante, Jonas, porque eu pedi um professor meu aqui, que é o Luiz Canjiani, que foi editor da Revista Brasileira de Anestesia durante 9 anos, e Canjiani nunca foi um cara próximo, eu fui muito íntimo de todos os meus professores, né? Mas o Canjiani era um cara mais velho, eu sempre tinha um distanciamento. Ele é muito político e tal, assim, político dentro da política brava, né, do SBA e tal, mas eu não era um cara íntimo dele. Mas, de todas as formas, eu pedi, usando da política dele, dos relacionamentos, né, eu falei, o professor, eu queria fazer dor, e eu queria dar uma... E aqui, na época,
só tinha aqui Paulista e não se fazia muita coisa. Era uma peridural, medicação, amitriptilina, pá. E eu sabia que lá na Espanha tinha um centro muito legal. Ele usou o contato dele, aproximou a gente, e aí fomos Fabrício, na época também foi o Guilherme, e a gente teve a sorte de ter um professor que chama Luiz Alfonso Moreno, que, como voltando naquilo, né, que eu sou sempre, é muito engraçado, eu acho até vale isso aqui, viu, Ramon? É uma crítica, que a gente vê pessoas aí publicando que parece conhecimento que caiu na cabeça deles, assim. Ele esquece onde que aprendeu. Não fala nada de onde aprendeu. Fala da jornada feita, não fala da jornada. Enfim, isso aí serve para muitas pessoas que, porventura, vão ouvir isso aqui. Mas aqui na placa do nosso bloco cirúrgico, está lá, quirófano Luiz Alfonso Moreno. É um cara que fez tudo para mim, fez tudo pelo Fabrício. Ele que falou, o caminho de vocês não é aqui comigo. O caminho de vocês está lá em Budapeste. Vocês já aprenderam o que tinham que aprender aqui. Agora vocês vão lá para Budapeste. E abriu o mundo para a gente. Isso aí foi em 2001. Então, 2001, além disso, Jonas, teve portas fechadas para a gente ir, né? Então, pedia ajuda aos neurocirurgiões. Cara, eu estou querendo aprender isso, não sei o quê, super dificultando, não ensinava nada. O que foi ótimo, porque a gente aprendeu numa técnica de tunnel vision, de outra forma de fazer a dor. E se a gente tivesse ficado aqui, a gente ia estar acomodado. Não estou falando que o tempo ia mudando, mas assim, a gente ia atrasar algum tempo nessa jornada de aprendizado, né? Mas foi isso, foi muita porta fechada, eu e o Fabrício tomamos muita pancada, esses anestesistas e não sei o quê. E hoje a gente faz uma coisa completamente diferente, né? Porque a gente sempre foi agregador, a gente trabalha com todo mundo e aprende com todo mundo. É com ortopedista, é com neurocirurgião, é com fisiatra, é com radiologista, é com anestesista. Então, todo mundo, cada um ensina o seu melhor e a gente vai crescendo e vai longe. O nome Jonas. é muito oportuno, né? Caminho da Dor, porque é muito legal essa jornada dentro do Caminho da Dor. É legal chegar em Santiago de Compostela? É legal, só que todo o trajeto é importante. E o trajeto que eu tive com vocês aí também, que foi quando eu fui apresentado ao mundo da dor, muito legal. E eu acho que até esse conceito de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que o médico da dor tem, é o que abre muitas portas. Normalmente, as portas que são fechadas para nós, para você, para mim, para o Ramon, são dentro daquelas sociedades que são mais estabelecidas, né? A sociedade de cirurgias de coluna, sociedade de ortopedia, traumatologia, sociedade de anestesiologia. Aqueles que são multidisciplinares, eles sabem da importância de cada um, eles compartilham mais, eles ajudam mais e a jornada costuma ser muito mais prazerosa. Eu quero falar que eu ia só complementar, Jonas, aquilo que você falou mesmo, a gente não pode, aquela que vocês sempre apresentam, né? É uma caixa de ferramentas, não dá para você querer fazer só por radioscopia, você vai ter que ter, porque determinado paciente, o ultrassom vai ser melhor para aquele procedimento, é o que você está falando para o outro. Eu tenho feito, eu lembro até hoje o dia que eu sentei com o Charles, talvez o Charles não lembre disso, eu falei para ele, professor, eu tenho que fazer um geniculado lá em Vitória, e aí ele me chamou na salinha, não sei se você lembra disso, Charles, ele catou o ultrassom, ligou o ultrassom, e, faz assim, mostrou todo o pulo do gato de fazer geniculado, tá, com ultrassom. Hoje, na verdade, eu acabo fazendo, eu faço com ultrassom e faço raio-x logo depois para ver se está bem posicionado, entendeu? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu injeto um pouquinho de contraste para ver se vai para a fossa poplítea ou não vai para a fossa poplítea. Então, assim, porque eu tenho feito fenolização, então eu sempre fico com receio de se o fenol vai ou não vai para a fossa poplítea. Então, eu sempre faço contraste, enfim. Mas eu acho que é isso aí, você tem que saber um pouco de cada um para você aplicar para o paciente realmente o que é melhor para ele. E aí, eu só queria puxar um gancho aqui com um comentário que o Sandro Marques fez.
Tá, Charles? Primeiro, ele parabenizou o senhor, tá? E a maneira como é dada a sua aula, as suas aulas, na verdade, Charles, faz com que pareça ser fácil, né, o manejo da dor, tá? E obrigado pelos ensinamentos. Eu acho que, realmente, depois que chega num certo grau, pode parecer fácil, mas essa caminhada teve muito suor, né, Charles? Então, eu acho que a maior virtude de mim é a humildade. Eu Te boto meus falei disso no residentes, começo. eu boto meus residentes para estudar, olha, me ensina isso, estuda isso de hoje para amanhã comigo, o que que você está pensando? Então, assim, esse é o caminho, cara. Eu queria só falar uma coisa do caminho, eu é só dividir um pouco da experiência, ô Jonas, que tem coisa que você vai ter resposta só lá no final, né? Voltando lá no caminho de Santiago, o momento menos importante para mim foi quando eu cheguei a Santiago de Compostela, apesar de ter sido bonito, o Botafumeiro e tal. Mas quando eu faço uma retrospectiva, as respostas que eu tive foram bem no início, cara, bem no início. Eu lembro que eu estava com uma bicicleta nova e eu comecei a caminhar com um espanhol que tinha 10 anos. Eu tinha, na época, 30 anos, 29, 30. E esse cara tinha 40. Eu estava com uma bicicleta nova, ele estava com uma bicicleta velha. O pneu dele furava e não sei o que, furava. Primeiro dia, segundo dia. Segundo dia, a gente chegou naqueles lugares de dormir, né? Que tem lugar que a gente chega para dormir e tal. Aí estava lotado. Ia para outro, estava lotado. Ia para outro, estava lotado. Aí o cara, eu vou dormir na praça. Eu falei, cara, eu não dou conta de dormir na praça. E lá as cidades são muito próximas uma da outra, né? É só andar mais 5 quilômetros, eu ia estar em outro lugar, e eu ia achar outro albergue. Bom, aí, e eu agarrado com ele ali, parecia que aquele cara era minha segurança, e não sei o quê. Ele falou assim, siga seu caminho, né? E isso teve muita impacto para mim, porque eu tinha acabado um noivado naquela época, e eu e a minha namorada, a gente estava como se um agarrado com o outro e não sei o quê. Então, aquele instante foi muito disruptivo, né? E aí, agora eu estou sozinho, e aí eu encontrei outro cara, e a gente foi ao longo da jornada. Fomos muitos dias até não sei que cidade. Chegou a tal cidade, ele foi e me deu aquela esterilha, aquele isolante. Ele tinha e eu não tinha. Ele me deu, eu falei, ó, isso aqui pode te servir. Eu falei, cara, não precisa disso não, me dá aí. Aí me deu. A partir daquele dia, todos os dias eu fui dormir no chão, porque quem anda de bicicleta chega nos albergues por último, e quando chega por último, as camas já estão ocupadas. Então, todos os dias, a partir dali, eu estava dormindo no chão e com esse isolante. E o mais interessante, cara, aí depois que você vai fazendo toda a reflexão, esse cara chamava Jesus. E aí, quer dizer, eu não estava sozinho no caminho, cara. Eu estava com Jesus ali. Então, assim, é cheio de simbologias, né? Interessante, mas chegar a Santiago só foi uma cereja do bolo. O caminho me mostrou um monte de coisa muito legal. E o caminho da dor é isso aí. É um caminho de aprendizado diário, de... Você não pode ter orgulho, porque muitas vezes você acerta e outras vezes você erra. E eu acho muito interessante, Ramon. Hoje eu estava discutindo aqui com o telefone com um paciente que não é meu, reclamando de outro médico e falando e não sei o quê, pá, e que um terceiro médico tinha falado do primeiro médico, falado mal. Aí eu falei assim, ô fulano, você gosta de futebol? Ele gosta. O teu primeiro médico é o técnico, é o cara que toma a decisão. O segundo, ele é um comentarista. Comentarista é muito fácil. Fala que está errado, fala, mas e na hora de tomar a decisão e fazer? Então, eu não respeito nada que esse outro médico te falou. Difícil é ser o técnico, né? E eu acho que o maior problema dos médicos é o ego hipertrofiado e falar mais do que deve. O que eu nomeio isso aí como iatrogenia da palavra.
É falar mal do cara para crescer, né? Não é por aí. Você não vai fazer fama desse jeito. Mostra seu serviço e vamos embora. Exato. Tenho um professor, né, o Otávio, em Ribeirão Preto, neuro, que ele sempre falava também continuando nesse pensamento do futebol, ele sempre falava que discutir futebol na segunda-feira é fácil. Depois que a rodada inteira foi fechada, depois que um anterior já fez o bloqueio e não funcionou, depois que já viu a ressonância, o ultrassom, a termografia, aí você discutiu o futebol na segunda, aí é fácil, você sabe, né? Mas quero ver você no olho do furacão ali decidir a tomada, né? E aí você precisa saber todas as técnicas, né, Jonas? Como fazer com ultrassom, como com radioscopia, porque na verdade o vento está vindo, você tem que decidir o que você vai fazer para aquele paciente. Perfeito, é isso aí. E o segredo é saber indicar, né? Para saber indicar, você precisa saber ouvir. Exato. Eu comentei recentemente na aula da SBED que a gente fez no bate-papo sobre dor lombar, de um caso que eu peguei. Eu sempre falo, quando a gente comenta os casos, não é para falar tipo mal ou bem, não é isso. É para que sirva de aprendizado, acho, né? Você não fala, não, é para tipo, olha, nossa, aconteceu comigo, eu errei tal coisa, ou então, mas para que sirva de aprendizado, entendeu? Eu peguei um que, na verdade, uma paciente tinha ficado 30 dias investigando uma dor no quadril, entendeu? Dor no quadril, dor no quadril, dor no quadril, fez tomografia, nada. Dona Maria, o que você está sentindo? Ah, doutor, dor no quadril. E ela respondia até ríspida, é no quadril. Aí eu falei, tá, dona Maria, aponta a dor para mim, aponta para mim, vai. Eu gosto de ver. A hora que ela apontou a região lombar. Eu falei, dona, mas isso é lombar. Não, doutor, isso é quadril. Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Faltou um entendimento entre como se diz, a área de brocar da paciente com a de Wernicke de quem estava examinando para falar, olha, eu entendi isso daí, então tá bom, isso é quadril e a gente vai pedir o exame adequado para esse quadril da senhora, né? Mas isso foram 30 dias internados, fazendo exame, etc, e saindo o médico frustrado, né, porque ele não conseguiu, às vezes, tratar, e a paciente frustrada porque o colega também não conseguiu. Então, acho que realmente a gente precisa juntar isso daí tudo, ouvir o paciente, é isso que você falou, Jonas, e o Charles, e tentar fazer realmente o melhor para o paciente. Charles, tem 1000 mensagens aqui te elogiando as aulas, todo mundo falando que está com saudade de você. Quem falou que está com saudade? Ó, a Mali falou, Mali. Charles, parabéns, sempre muito bom, saudades. Wanderson, parabéns, professor, sempre mandando bem. E a gente vai se encontrar em Campinas, agora no começo do ano, né, professor? O congresso, que dia que vai ser? O congresso é no meio do ano, mas vamos ver se a gente encontra antes, né? Porque meio do ano está longe. Todo mundo vacinado já, né? Todo mundo vacinado, né? É isso Bom, aí. Eu Jonas, quer completar agradeço a algumas... oportunidade, viu, Ramon? Agradeço a intermediação, você também, Jonas, que intermediou aí, a todo mundo que ficou até aqui agora. É uma satisfação tê-los com você e ter o espaço aí cedido aí pelo Carlos para dividir um pouquinho da minha experiência. Perfeito. Eu queria só salientar que a aula foi gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada depois pelo Carlos no canal da Caminhos, tá? Queria agradecer a todos que participaram até aqui, tivemos um número bem expressivo de participantes, tá? Jonas, obrigado por ter participado, sempre brilhante. Professor, foi muito bom matar a saudade do senhor, tá? Qualquer dia a gente se encontra, toma um vinho, bate um papo, tá certo? Um abraço aí. Quer encerrar alguma coisa, Charles? Falar mais alguma coisa? Não, um abraço a todo mundo aí, saudade de todo mundo, né? Carlos aí, tem muito tempo que eu não te vejo, né? Galera toda. E satisfação enorme. Meus amigos, está todo mundo aí, né? Tamo junto. Charles, parabéns pela aula, viu? Foi além da parte técnica, foi a parte pessoal, foi fantástica. Obrigado, professor. Tá o Eric ali, eu tô vendo ele pequenininho, O né? Carlos aqui Abrir a abriu o câmera, né, microfone. Carlos. Sim. A palavra é Tá me sua, ouvindo professor. agora? Agora sim. Abração, prof. Professor Charles, então, eu acho que eu sou um dos poucos aqui que teve oportunidade de ser, além de aluno do professor Charles, ter sido paciente, né?
Há um ano verdade. atrás, eu fui submetido a um procedimento com o professor, eu tenho problema sério no ombro, eu só queria dizer o seguinte, estou fazendo exercício, muito bem, feliz da vida, então te agradeço muito, não só como professor, mas também como meu médico pessoal. Tá bom, meu querido? Forte abraço para você, saudades. Espero vê-lo em breve. Ainda bem que funcionou, hein, Charles? Bom, né? O meu sócio, Eric, aqui, ó, tá te mandando um abraço, Charles. Tô vendo ele aí, ó. Meu colega de Campinas. De Campinas, hein? Não, ele fez residência aqui, não foi, Zó? Fizemos junto, pô. Você não. Você também, Eu, Ramon? eu fiz a pós junto com ele, na turma dele. Não, mas é Ah, no porque centro médico. O Eric foi residente aqui. Ah, não é. Aí são outros 500. É verdade, é Residente. verdade, É, isso é aí. verdade. Vamos encerrar, então? Vamos. Senão a gente vai até meia-noite. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Valeu, galera. Gente, Um vamos abraço encerrar, aí. então. Um abraço, tá certo? As próximas semanas a gente manda os próximos temas aí. Obrigadão pela participação de todos. Charles, um grande abraço. Jonas, Carlos, Eric, um abraço, galera. Valeu.